caros, vamos à pregação. Aliás, eu quero fazer uma série de pregações no livro de Eclesiastes, acabar o livro todo em pregação. E nessa oportunidade nós vamos falar, então, do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. O seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. São 18 versículos, nós vamos ler todos eles, e a temática é: tudo é vaidade. Leamos o texto sagrado. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Trata-se de um livro feito pelo filho de Davi, Salomão. Filho esse que Davi teve do matrimônio, entre aspas, de Batseba, que mais tarde virou matrimônio, né? Na realidade, antes de Salomão nascer, Davi teria cometido um adultério e matado o marido de Batseba, Urias. E aquele primeiro filho que eles tiveram foi morto. Castigo de Deus, né? Quando o profeta repreendeu Davi, dizendo que a espada seria sobre ele, exatamente cumpriu quando ele perde o filho adulterino que ele teve com Batseba. E Salomão é um filho, claro, a posteriori a isto. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele era rei em Jerusalém. Algumas datações nos informam que esse livro fora confeccionado em 450 anos antes de Cristo e terminado em 180 anos antes de Cristo. Isso porque os últimos capítulos foram acrescentados ou colocados a partir de escritos de um escriba, de um judeu. Então, nem todo o Eclesiastes é de Salomão, palavras ou os escritos. Cabe destacar isso. E eu vou fazer assim, eu vou lendo os versículos, já vou meditando, porque senão a gente vai nos alongar muito. São 18 versículos, como eu já disse. Versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Antes de adentrar esse versículo, vaidade, vaidade, cabe dizer que o significado de Eclesiastes advém do termo hebraico ekohelet, que quer dizer algo que reúne ou que endereça a assembleia. No entanto, é traduzido, ou pode ser traduzido para o português, como aquele que prega ou o professor, preleitor, aquele que ensina. E por isso que é falado aqui pregador. Pregador seria uma tradução, o significado próprio Eclesiastes. Você já ouviu falar daquele termo, né? Cargo eclesiástico. Advém disto. Cargo de pregador. Então, esse o significado. Então, vaidade de vaidades. A palavra vaidade vem de coisa vã, de frivolidade, de futilidades. E o vão aqui é realmente nada, que não tem sentido. Nós temos uma menção de algo que não é vão, e foi Paulo que falou. O trabalho para o Senhor não é vão, ou seja, não é uma vaidade, não é vão de não ter recompensa, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pois bem, quando Salomão está falando aqui de vaidades, diz o pregador, diz ele, é referente às próprias coisas inerentes ao cotidiano do ser humano, das frivolidades ou futilidades, coisas vãs, debaldes, que fazemos. Por mais que nós achamos que é algo interessante, de grande valia, que nos vai dar destaque, que vai nos fazer bem, mas é vão. Inclusive o que eu estou fazendo aqui agora, gravando esse vídeo, lendo essa palavra e pregando. E ele vai discorrer o que vem a ser vão, né? Vai dar vários exemplos. Tudo isso é vão, é vaidade. Vaidade em cima de vaidade. Tudo é vaidade. Você está vestido é uma vaidade, você está sem roupa é uma vaidade, tudo é vão. Nessa vida efêmera, passageira. É claro que isto é uma constatação de que nós não somos nada sem Deus, que nós realmente só fazemos coisas
irrelevantes. Agora, não quer dizer que isto seja pecado, erro, porque tem uma outra categoria ou significado de vaidade que significa, sim, pecado. Poderia ser algo que remetesse à lascívia, por exemplo, ou que fosse sinônimo, né, de sensualidade, sinônimo de sujeito ser luxuoso e coisas semelhantes. Aqui é uma constatação generalista de que tudo que fazemos, por mais que gostamos ou que venha dar-nos um certo trabalho, é vão. Então diz, vaidade de vaidades, ou seja, é a vaidade da vaidade, é mais vão ainda. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo que você faz é. O dormir, o acordar, o se levantar, o pensar bem ou mal, tudo é vaidade, tudo é vão. Que proveito tem o homem? Aí ele começa, então, a exemplificar. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? É uma indagação. Que proveito, que bem, que recompensa. Uma geração vai e outra geração vem, verso 4. Mas a terra permanece para sempre. A primeira vez que eu escutei isso foi do meu tio. Ele disse, geração vai, geração vem. E quando ele falou isso, eu nunca tinha achado esse versículo, ou não me lembrava mais. E hoje, lendo, aqui Eclesiastes está aqui. E ele dizia que estava na Bíblia e eu às vezes questionava ele. E é verdade. Geração vai e vem. Mas a terra permanece para sempre. Eu já falei da perenidade da natureza, ou seja, entre aspas, da eternidade e da efemeridade humana. Né? Eu já falei no pedal reflexivo, eu já fiz uma reflexão, está aí no canal. E é exatamente esse versículo aqui que Salomão fala, que nós duramos pouco. E vamos, e vem a próxima geração, que pode ser nossos filhos, pode ser nossos netos, e a terra continua aí. O sol, a lua, o mar, a terra, tudo. Quantas gerações já passaram por aqui? Quantos antepassados nossos já estiveram por aqui? E hoje nós estamos. Daqui a algum tempo não estaremos mais. Quem estará é a nossa descendência, se Deus assim não enviar o seu filho para vir, se não houver o arrebatamento. É isso que vai ocorrer. E veja que Salomão já falava isso há 450 anos antes de Cristo, ou seja, quase 2.500 anos atrás. Se na época dele a geração vinha e voltava, imagina no tempo de hoje. Quanta geração, né? Quanta geração se passou durante aí mais de 2 milênios. E no verso 3, a pergunta ele deixa no ar. Que proveito tem o homem do seu trabalho? Responda a si mesmo, né? Que proveito tem? Mais tarde, mais lá para frente, adiante, ele vai falar a respeito disso. Mas pense, seja o trabalho que for, né? Trabalho digno, honesto, sincero, e o fraudulento também, né? E tem uma consequência maior. Ainda que você tenha um trabalho, um dispêndio, um gasto, mas se é honesto, sincero, você vai desfrutar de alguma forma de coisas boas. E se é para o Senhor, para a obra de Deus, no sentido de amá-lo sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, aí é um trabalho que não é vão, como já disse. Agora, a maioria dos trabalhos são vãos, principalmente por aqueles que são gananciosos, avarentos, e aí passa até mesmo a fazer ilicitudes. Tudo isso é vão. Mas vamos seguindo, depois ele vai responder essa indagação mais adiante. Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. É, a lógica. Sempre, gerações e gerações passaram, e acontece isto. O vento sai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. O vento está aí, vai e volta. Sopra num lugar, não assopra no outro. Vem num vendaval, outro lugar não vem porque não está tendo vendaval. E por aí em diante. E eles continuam aí há tempos e há tempos. Todos os ribeiros vão para o mar. Contudo, o mar não se enche. É verdade? Toda a água do rio, dos riachos, desemboca no mar. Por que o mar não enche? Por que o mar não transborda? Obra de Deus. Os limites que ele colocou entre a água, entre o mar e a própria terra, isso é descrito em Provérbios pelo próprio Salomão. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali torna a vir. Então volta. É um ciclo, vai e volta. E não se transborda. Pode por um momento,
mas logo volta tudo ao normal. Todas as coisas são canseiras. Isso é o versículo 8. Mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Verdade. Há um tédio. Se você for analisar friamente, você percebe que a vida é um tédio. É uma rotina. Né? Você tem que levantar às 6 horas da manhã, toma o seu café, vai trabalhar, volta, come, almoça, vai novamente para o emprego, depois janta. E aquele ciclo da vida é aquilo. E aquilo, se você for para analisar, é algo realmente que traz estresse. É rotineiro, cansa. Cansa a sua mente, cansa o seu corpo, cansa o seu físico. Então ele chega a dizer mais do que ninguém o pode declarar. Ou seja, acontece várias vezes, de várias formas, e até mesmo de uma maneira diferente, dependendo de cada indivíduo, que se for para contar, né, não está no gibi. Que ninguém pode contar, mas se faz porque se acostumou. E não fazer pode ser considerado algo imoral. Se não fazer, você não pode trazer ou você não consegue trazer o pão para casa, então se faz. Mas que é entediante, se alguém descobrisse ganhar dinheiro sem poder trabalhar, ninguém trabalhava, né? Isso é a grande verdade. Porque é canseira. A questão não é o trabalho, é a rotina. Ainda há quem diga, mas quem procura um emprego que gosta nunca vai sofrer com isso. Lê do engano, porque uma hora o próprio corpo vai se debilitar, a própria mente, vai haver um desgaste. Fosse assim, não existiria aposentadoria. Fosse assim, não existiria as férias. Fosse assim, as pessoas não procuravam um período sabático para descansar. Né? Se é algo que é bom. É claro que existe a figura dos workaholics, os viciados em trabalhos. No entanto, se você for analisar esses sujeitos, num dado momento, eles têm um pico de tensão que acaba até mesmo cometendo atentado contra si. Tem vários casos. A pessoa que trabalha muito desde cedo e uma hora dá um aborrecimento, um esgotamento nervoso, vamos dizer assim, e ela não quer mais saber de mais nada. E o estresse é tamanho e ela acaba se matando. Ou sai para o mundo, a Deus dará, não quer mais saber de mais nada, porque ela não aproveita, ela não sabe remir o tempo. E a Bíblia diz para nós remir o tempo. O que é remir o tempo? É dividir o tempo, porque há tempo para tudo. Ele vai dizer aqui, Salomão, no capítulo 3, que há debaixo do céu um tempo determinado por Deus. Há debaixo do céu um tempo para cada propósito. Você tem um tempo de comer, você tem um tempo de beber, tem um tempo de rir, de chorar, o tempo de se aborrecer, o tempo de tirar férias, de trabalhar, etc. Se você não saber dosar isto, realmente fica difícil de viver. E é nesse sentido que Salomão está falando aqui. Que muitos realmente se aborrecem. Lembrando que na época dele não tinha essa evolução toda tecnológica. Imagina o tédio que era e o esforço que era para se viver. O trabalho realmente era manual. Diferente hoje que você tem tudo na palma da sua mão, as informações. E naquele tempo teria que descobrir muitas coisas. A sociedade foi evoluindo. No entanto, hoje em dia também temos mais pessoas com depressão, com estresse, por conta da problemática da tecnologia. Temos pessoas com LER, né, que é exatamente o transtorno por conta de repetidas vezes fazer a mesma coisa. Temos a síndrome do olho seco, que é o sujeito que fica vidrado sempre e o seu trabalho demanda isto, na tela de um computador. Temos os desgastes físicos, emocionais, mentais, por conta da tecnologia também. Veja que não muda. Pode mudar aparentemente a forma, o meio,
a profissão, o mercado. Agora, o mesmo estresse, os mesmos problemas que era inerente na época de Salomão, nós temos hoje em dia. E quiçá não são maiores. Não é? Os olhos não se fartam de ver. Pois é, fartam de ver as mesmas coisas. E os ouvidos de ouvir, né? Ouvir as coisas, ouvir sempre as mesmas coisas, os passarinhos cantando, as pessoas falando. Né? Parece que é algo relatado aqui por um sujeito que esteja com depressão, né? Deprimido, vendo tudo em tiniebras, como dizem os espanhóis, em trevas. Mas a grande realidade é que é uma constatação. Eu me recordo da música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, a música que ele fez quando ele estava decepcionado com tudo. Alcançou a fama, o poder, e na própria música ele diz: eu queria estar lá em Ipanema e tal, eu consegui isso, aquilo, outro, e num dado momento ele diz: e daí? Agora eu tenho isso, e daí? Quer dizer, o dinheiro, o poder, a fama não pode suprir o sujeito, não pode dar paz. Eu estava vendo uma entrevista da Adriane Galisteu ao canal da Leda Nagli. E lá ela contava algo interessante, que na sua juventude ela achava por ignorância que o dinheiro poderia comprar tudo. Então ela fez de tudo para ter dinheiro, até porque é de uma família pobre. E ela tinha um irmão viciado em drogas, em cocaína. E ela tinha grana. E foi visitar o irmão que já se encontrava na UTI, porque deu uma espécie de overdose. E lá chegou diante do médico, né, o salto lá em cima, cheio da basófia, né, ou cheia da basófia, da vanglória, de achar que o dinheiro pode comprar tudo, e disse: médico, quanto que é para recuperar o meu irmão e trazer de volta? Dinheiro é que não tem problema, eu posso enviar ele, eu posso pagar os melhores hospitais, os melhores médicos, não tem problema. E o médico disse as seguintes palavras: minha filha, reza, porque só isso para adiantar, só através da oração. Ele falou reza por conta, deve ter sido católico. E ela caiu em si, ela viu que o dinheiro não pode comprar tudo, e o seu irmão acaba falecendo. Então você percebe que realmente o trabalho é vão, né? Principalmente aqueles que querem porque querem recompensa monetária. E para isso derruba pessoas, engana, faz uma série de atrocidades. O dinheiro, entre aspas, é bom para suprir as suas necessidades básicas e vitais. Agora, quando é excesso, quando faz mal para o trem, realmente é terrível. Recentemente eu falava com um sujeito e ele me desejava feliz ano novo, porque não tinha me encontrado mais. Então eu peguei e disse para ele: essa história de ano novo, ano velho, isso é balela, porque nós vivemos a partir de nós mesmos, ou seja, as coisas mudam a partir de nós mesmos. E isso nada mais é do que superstição. Mas você tem que pensar positivamente, você tem que pisar com o pé direito no novo ano, tem que ter uma injeção de ânimo, etc, etc. Aí cá com os meus botões. O sujeito tem uma vida sossegada, conseguiu ter aquilo que todo mundo quer ter, estabilidade. E conseguiu porque seu pai ajudou, sua família ajudou, etc. E ele olhando para a minha situação, sabendo da minha condição, né, das minhas mazelas sociais, dos meus problemas, vem me dizer isso, como simplesmente as palavras adiantassem, e não uma oferta, por exemplo, de um emprego, ou de algo que eu possa me virar sozinho. Porque tem um ditado que diz o seguinte: de conselhos o inferno está cheio. E é verdade. Quando você precisa de uma ajuda, conselhos não adiantam. Se é uma ajuda material, o que adianta conselho? Não adianta. Ajuda material. Às vezes é o dinheiro, às vezes é, e tem que ser até melhor, um emprego. Aí eu fiquei pensando, cá com meus botões, você me oferecer algo que pode até mesmo oferecer e me ajudar nesse sentido, não. Mas falar essas palavras, que eu já estou cansado de ouvir, né? Não adianta.
Não, agora o sujeito é depressivo porque pensa nisso. Não, é constatar a realidade. Porque, dado momento, é necessário palavras, assim. Tem pessoas que têm tudo, só que não tem cabeça, cabeça de vento, né? Então é necessário colocar ele nos devidos eixos. Falar, olha, fulano de tal é assim, assado. Eu até fiz um comentário, talvez um dia eu coloque no canal, acerca da diferença de ajuda e de conselho, né? E a Bíblia nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E se nós sabemos quando precisamos de conselho e recebemos o conselho e nos ajuda, e nós sabemos que o outro precisa de conselho, então o conselho, se é ajuda, é ajuda, né? Um exemplo de como realmente há uma série de problemáticas na nossa sociedade, que visa o ter e não o ser. Você pode ser honesto, você pode ser sincero, né? Mas você não presta se não tiver humano. Estava vendo um comentário aqui no canal de um determinado pastor, e a pessoa muito lúcida falou algo interessante que até eu curti. Ela disse que, referido ao pastor, não vou citar o nome dele aqui, que ele era uma bênção, que ele pregava contra algumas heresias, que ele andava na humildade, que ele pregava contra os charlatões e tal. Mas começou a prosperar, o olho começou a crescer, e aí veio casa, e aí veio carro, e aí veio isso e aquilo. O camarada está fazendo a mesma coisa que os outros outrora faziam e ele criticava. Sacrossanta ignorância e hipocrisia, né? E aí o que ocorre? Pessoas que levam uma vida simples e que querem, nesse âmbito, pregar o evangelho puro e simples, sem se enriquecer, é que mais sofre. Não tem tanto destaque assim. E uma culpa também é do povo, que não procura examinar a Bíblia, que gosta de um evangelho falsificado. E se nós percebemos isso na própria casa do Senhor, né, imagina a sociedade como está, né? O sujeito chega diante de algumas autoridades, diante de alguns grupos sociais, tem dinheiro, pouco importa se ele é traficante de drogas, pouco importa se ele é um corrupto, um político aí que esteja envolvido na Lava Jato, os criminosos de colarinho branco, não importa. O cara é o cara tem dinheiro. É isso aí. Caráter não vale nada, né? E quem não tem dinheiro, até o seu caráter é tirado. Porque as pessoas te rotulam, colocam uma marca, uma pecha de quem você não é. Aquele lá é um bandido. Olha como é que ele anda. Aquele lá não quer nada com a vida. E por aí em diante. Então, uma sociedade imediatista, uma sociedade, como disse Zygmunt Bauman, líquida, que não está contente com nada, que preza mais pelo capital, que é o capitalismo extremo. O capitalismo não tem problema, né? O problema é o extremo. O extremo que chega a nos dar a ideia que não existe almoço grátis, que sempre tem um interesse por trás. Muitos interpretam essa sentença de uma maneira equivocada, interpreta ela literalmente, mas é metaforicamente deve ser interpretado ela. Qualquer coisa que alguém faz para você, sempre tem algo por trás. Se não é monetário, às vezes é algum benefício social para a pessoa se alavancar publicamente, como fazem os políticos, né? Vão atrás dos pobres para mostrar para o povo, para a população, que eles são a favor dos necessitados. Mas na realidade eles não são. É apenas um modo deles, então, subir ao poder. Não estão nem aí com o pobre, né? E Jesus condenou isso. Como condenou, né? A autopromoção. Enfim, vamos voltar aqui o texto, senão a gente não acaba, né? Mas é para você ver isso que Salomão, um rei, um homem mais sábio do mundo, que Deus deu sabedoria, um homem, na sua época, mais rico, constata tudo isso. Não é uma pessoa
amargurada, deprimida, pobre e tal, que constatou essa verdade? Um rei que teve humildade de falar isso. Aí muitos questionam, será que Salomão salvou ou não salvou? Pouco importa. Salvação é entre ele e Deus. A Bíblia não nos revela nem A nem B. Né? Agora, obviamente, um homem que fala essas verdades aqui tem muito mais chance de ser salvo do que qualquer um outro. Porque, segundo informações, esse livro de Eclesiastes fora escrito por Salomão ou por via oral falado e alguém escreveu, quando ele já estava na sua idade avançada, idoso. É aquela máxima que diz, né, quando a gente é novo, quando a gente é pessoa nova, né, ou novo, a gente é revolucionário. Quando fica velho, fica um pouco conservador, né? Mas a realidade é a bagagem, a experiência que faz você raciocinar e ver como são as coisas, né? Que não adianta a gente ser contra elas ou tentar mudar o status quo, uma rebeldia que mais tarde pode ter consequências. O 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada novo debaixo do sol, é claro, não há nada novo. Não há nada novo debaixo do sol. Em política, em relações interpessoais, na família, no poder, no governo. Não há nada de novo. O sol não é novo, a lua não é nova, apesar de ter ali as fases, né? O mar não é novo, está tudo aí. Não há nada de novo. Ah, aconteceu isso, aquilo outro. Ah, alguém está falando de Deus. Ah, alguém está blasfemando. Já aconteceu no passado. Ah, aconteceu uma guerra. Ah, aconteceu quase que o fim do mundo. Uma cidade foi quase devastada. Já aconteceu no passado. Não tem nada de novo. Agora, para quem vem para Cristo, tem algo novo, né? Esse que faço nova todas as coisas. Novos céus, nova terra. Promessa, vida eterna. E também as pessoas já desfrutam do novo quando se tornam nova criatura ao aceitar a Cristo, né? Mas, analisando pelo ponto de vista cotidiano, não há nada de novo mesmo, né? E quem está no pecado, então nem se fala. É só velhice, caduquice, né? Por isso tem aquela expressão, não, eu sou idoso, mas meu espírito é jovial, eu sou novo. És novo se de fato aceitou a Cristo, porque quem tem a vida espiritual vai cada vez vivendo mais um homem ou uma mulher espiritual, vivendo em novidade de vida, né? Do contrário, aquele que continua cego sem ter aceitado a doutrina de Cristo. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê e isso é novo, faz uma indagação. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. E responde. Ele faz a pergunta, bom, há alguma coisa que posso dizer que é nova? Não, porque no passado já se fez, e é a grande verdade. O Cazuza fez uma música dizendo que o passado repetirá no futuro, e é verdade. Está aqui, ó. Deve ter lido Eclesiastes. Não é nenhuma novidade. Aliás, muitas coisas são faladas por aí. Oh, o grande filósofo. Ah, o grande cara. Na realidade, já foram faladas há muito tempo. Tem muitos ilustres anônimos que a história não conta, que na realidade influenciaram esses grandes filósofos que nós pensamos que são grandes coisas, né? Que falaram no seu tempo, né? Já dizia a minha avó, oh, os antigos falavam isso, falavam aquilo. Por quê? Foram influenciados por outras pessoas e assim foi. E aí, um se destacou porque às vezes tinha uma família abastada, que lhe deu estudo e por aí vai, né? Aí ele entrou no anal da história, né? Nos anais da história. Na realidade, ele é insignificante. Só você procurar a história, analisar, né? Quem influenciou quem, né? Esses grandes aí, filósofos, etc. Vamos seguindo aqui. 11. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. É claro. Olha o que ele diz. Não há lembrança das coisas que se precederam, né? E das coisas que hão de ser também não há. Ou seja, das coisas antigas e as coisas que hão de ser. Entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, as novas gerações não vão lembrar absolutamente nada que nós fizemos ou deixamos de fazer. E se não procurar mesmo a história, não sabe de nada, né? Assim como eu não saberia nada do que Salomão fez se eu não lesse a Bíblia, né? É nesse sentido também, né?
eles vão se portar com outros interesses, outros gostos. Nós não conhecemos as nossas gerações. Eu não conhecia minha bisavó. Aliás, eu conheci meu avô e a minha avó por parte de mãe. De pai não conheci. Meus bisavós, não. Já teve gente que nasceu e conhece seu bisavô, até seu tataravô, tataravó. É só para ver, né, a diferença. E esse contato de gerações aí nem sempre acontece. E aí vai o que acontece? Vai acontecer as pessoas ficarem dispersas, ficarem sem norte, vamos dizer assim, da sua própria família ou identidade, e vão procurar a sua própria, vão construir, né? Eu, o pregador, fui rei sobre Israel. Claro, Salomão foi em Jerusalém. Apliquei meu coração a esquadrinhar, a procurar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Analisando, filosofando. Porque isso é filosofia. O que quer dizer filosofia? Filo, amor. Sofia, sabedoria. Amor, ou apreço, a sabedoria. Ou amizade, a sabedoria também pode significar o filo, amizade. E o que Salomão fez foi filosofar, porque filosofar é a fábrica de perquirir, de buscar, de fazer indagações e procurar eventuais soluções ou respostas às suas questões. E é isso que ele está fazendo. Isso aqui é filosofia. Não precisa de um título, um canudo, para dizer, eu sou filósofo, eu sou o mestre em filosofia. Eu estudei Montesquieu, eu estudei Sartre, Jean-Paul Sartre, Rousseau e tantos outros por aí. Precisa. Por isso que eu contesto este que quer se aparecer aí como um filósofo e tal. Tive um professor de filosofia muito sábio, que inclusive passou de pai para filho a filosofia, porque o pai dele era filósofo também. E eu tirava notas muito boas com ele, ele ficava até impressionado comigo. Porque na realidade eu tinha estudado muita coisa, né? Ele passava lá um problema, eu já resolvia e tal. E fui o aluno de destaque na sala dele. Aí e ele até mesmo me parabenizou várias vezes. Aí você para analisar. Eu não tenho o mesmo pensamento que ele, eu não sou o mesmo filósofo que ele, sou. A diferença é que eu não tenho um canudo, um diploma. E assim você é, qualquer um pode ser. Principalmente aquele que teme ao Senhor, que tem a filosofia melhor, que a filosofia divina, a sabedoria divina, que é melhor do que essa terrena, que é estéril, que é animal, que não serve absolutamente para nada. Por isso que Salomão vai dizer, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você é um verdadeiro amigo da sabedoria, você verdadeiramente ama a sabedoria quando você teme a Deus, porque de Deus advém a sabedoria. Salomão adquiriu sabedoria porque pediu para Deus. E Deus lhe deu e o honrou ao ponto dele ser rico. Porque ele disse, olha, boa coisa tu escolheste. Então eu vou acrescentar também em bens materiais. Por isso é bom nós agradar a Deus fazendo o que lhe agrada. Porque a recompensa vem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Dado momento, Salomão pecou sim. Se prostituiu com mulheres de outros povos. Se prostrou diante de outros deuses. Dificilmente ele deve ter feito isso na sua já idade avançada, né? Ele deve ter feito isso na sua juventude. E depois ele estava revendo que realmente não adiantou de nada. Que o negócio é Deus. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha, que canseira. Ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Isso parece argumento de cético, né? Mas é uma constatação por conta do pecado. Adão e Eva pecaram. E Deus deu o veredicto. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, do sofrimento. Naquele tempo, na época que eles estavam no Jardim do Éden, eles comiam, bebiam, não tinham sofrimento. E foi o castigo. Então essa herança adâmica nós temos. E é nesse sentido que ele fala. Essa canseira, esse enfado. Sofre muito. Me recordo meus avós, sofreram muito para cuidar dos seus 8 filhos. Na realidade, a minha avó teve 11, só que 2 acabaram
falecendo logo quando nasceram, 2 meses por aí, e ela acabou tendo um aborto espontâneo. E ela sofreu um monte, né? Carregar a lenha nas costas, naquele tempo difícil, isso em 1930, 40. Né? E o avô também, analfabeto, mais dificuldade ainda. E aí construíram uma família, deram conta do recado, e morreram e acabou tudo. E a minha avó, quando chegou no seu momento final, ela já queria até morrer, pedir a Deus para descansar dessa canseira, essa trabalheira toda. Porque, além de trabalhar, ainda tem a trabalheira canseira do próprio corpo físico, que até morrer, até de fato, né, consumir, sofre também com dores, com problemáticas, com doenças. Então é penoso, é penosa a vida. Né? Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci. Por isso que Jesus foi orar lá no Monte Horebe, não, o Monte da Videira, né? Lá no Monte das Oliveiras, perdão. E orou a Deus, Senhor, Deus Pai, se possível afasta de mim desse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que ele ia passar pela via cruz, sofrer muito. Né? Mas era fazer a vontade de Deus. E ele foi. Porque não era uma morte comum, era uma morte sofrida. E quantos passos? O equivalente, o parecido que Jesus passou. Né? Apesar de ter a garantia nos céus, mas é doloso, é terrível. E isso é por conta do pecado. Porque por conta do pecado veio a morte. Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E aqui é a constatação, né? Que Deus deu isso porque o homem se rebelou, né? Porque não é da vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte. E mesmo assim, Deus oferece uma atenuante. Deus oferece um alívio. Aquilo que Jesus disse. E São Mateus relatou em São Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos um resgate, nós temos um Salvador que é Jesus Cristo. Na época Salomão não se tinha. Né? Jesus ia vir muito tempo depois de 400 anos. Aí. Mas já era até falado nos Salmos, né? 700 anos antes de Cristo, anunciado como profecia. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade, aflição de espírito, sofrimento. O que é torto não se pode endireitar. Aqui é o ditado conhecido, né? Ou se extraiu o ditado. O que nasce torto nunca se endireita, né? O torto não se pode endireitar. O que está posto e pronto. É verdade. Nós estamos predestinados a morrer, vamos morrer. Se não houver o arrebatamento, vai acontecer. Está predestinado, Deus sabe na sua onisciência que nós vamos passar por alguns problemas, privações, vamos passar e pronto. Né? Cada um da sua forma, da sua maneira. Uns nascem, logo morrem, uns duram até a infância, outros até a adolescência, outros duram 100 e poucos anos. Né? Mas tudo é permissão e passo por N barreiras. Né? Vamos lá. O que é torto, isso é o versículo 15, vai até o 18. O que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Você pode calcular, como é que você pode calcular, às vezes, aquilo que falta, né? Falta tanta coisa, não é só o básico, falta muita coisa. Em vários sentidos, vários aspectos. Nós não temos como calcular ou contar, por exemplo, as estrelas, o céu, que é infinito, né? Então, o que ocorre é que a gente vive misteriosamente por misericórdia de Deus. Porque são tantas as incógnitas, né? De onde vim? O que eu faço aqui? Quem sou eu? Para onde vou, né? Os dilemas clássicos que se faz por meio da filosofia, né? A resposta é Deus. Mas mesmo assim, nós podemos sim constatar algumas evidências. E tudo passa a ter sentido com Deus, né? Porque se não coloca Deus, nada tem sentido. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Falei eu com meu coração, olha, eu me engrandeci. E aí ele, de fato, desabafa e diz a verdade. Olha, eu me engrandeci, eu fui soberbo. Eu me sobrepujei em sabedoria. Eu realmente achei o cara em sabedoria. Me achei. A todos os que houve antes de mim em Jerusalém, eu fui o destaque, ao ponto da rainha de Sabá ir vê-lo. O meu coração alcançou muita sabedoria, muito conhecimento. Já que ele pediu para Deus isso, né? Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria, conhecer os desvarios e as loucuras, mas vim a saber que também isso era aflição do espírito. Olha o que ele, isso é o versículo 17, olha o 18 que ele diz. Porque na muita sabedoria há muito enfado, muita canseira, muito sofrimento. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. O que ele diz? Quanto mais você sabe das coisas, mais você sofre. Por isso é bom ser ignorante. O benefício da ignorância é esse. Você não sofre, você não tem ataque ou de transtorno, de ansiedade, síndrome de pânico. Porque às vezes acontece de tanto você pensar, refletir, filosofar. Dá um bug, né, no cérebro. Não aguenta mais, está estourando. A gota d'água. Por conta do conhecimento, do filosofar. Por isso que geralmente pessoas que não têm tanta sabedoria vivem alegremente, né? Vivem até bastante tempo. Alguns que têm alguma deficiência até mesmo mental. Agora o sujeito que é muito sábio, né? Nós temos vários até exemplos de filósofos muito sábios que morreram na sua juventude. E o fato de filosofar, de você pensar, também você fica maluco. Por exemplo, pensando, de onde que eu vim, quem eu sou, meu Deus. E agora, fim de tudo, eu morrer, o que vai acontecer? Será que existe outro lado? Não é isso que o Salomão está falando. Esses dilemas, esses questionamentos, que passa pela mente de qualquer um ser humano. Quem diz que nunca passou, aquele que tem uma mente sadia, é um mentiroso. E aí o que acontece? As pessoas tentam desfocar esse pensamento, né? Elas tentam procurar um atenuante. Elas tentam escapar desses dilemas. Fazendo o quê? Se distraindo, entretendo-se, fazendo ainda mais frivolidades, mais coisas vãs, né? Tolice. Aí vão no caminho de bebedeira, de festança, de orgia, caem nos vícios, né? E tudo isso é vão também. A tentativa de esconder a realidade dos fatos. Ah, não, eu vou agora pro bar porque eu tô louco, eu tô fora. Vou lá beber para distrair, dar aquele relaxamento por conta da própria cevada e tal. Mas depois volta os mesmos problemas. Porque o único que pode suprir a lacuna que existe, foi comprovado por pesquisas existencialmente, é só Jesus, é só o Espírito de Deus que pode nos dar com força, alegria, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o único que pode nos colocar firme no chão. É o único que nos pode dar força, garra, para vencer as dificuldades, para não temer o porvir, a morte, o que quer que seja. Porque o viver é ganho, o viver é Cristo e o morrer é ganho, melhor dizendo. Paulo dizia, o que pode me separar do amor de Deus? A espada, a morte? Nada pode me separar. Nada pode separar de Deus. Olha a garantia, olha a certeza de realmente ter alguém que esteja com Ele. E assim a gente tem que ter. Apesar de racionalmente nós termos esse posicionamento, ou pensarmos, né? Muitas das vezes que nem Salomão. Meu Deus, mas será que tu existe mesmo? Eu estou passando tanta tribulação, sou teu servo, sou tua serva. Está meio difícil. Meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? Meu Deus, eu não estou compreendendo nada. E Paulo recomenda para nós não entrarmos em alguns mistérios, para não ficarmos enlouquecidos. Deixar Deus trabalhar, deixar que Deus dará conta de tudo. E por isso a gente tem que crer no Senhor, para vencer tudo isso, porque às vezes o próprio inimigo trabalha com esses pensamentos maquiavélicos, malignos, para nós virarmos céticos, ateus e virarmos, por conseguinte, as costas para Deus. E aí a consequência é muito mais pior. Apesar do inimigo nos dar uma sensação ilusória de prazer, de bênção, de vitória, mas que ao final de tudo vai nos demonstrar realmente o caminho perverso
Porque é aquilo que Salomão fala, há um caminho que é muito bonito, muito maravilhoso, mas o seu fim é caminho de morte. Morte que às vezes não é física, é simbólica, espiritualmente. Perde a presença de Deus, não tem salvação e não tem a paz contínua de Deus. E Jesus disse que não daria igual ao mundo, mas sim igual à vontade do Pai. Então refletimos acerca. Tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é fazer a obra do Senhor, é servir o Senhor. Amar Ele sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. O nosso trabalho só tem algum resultado se fizermos para o Senhor. Eu trabalho aqui como, vamos dizer assim, fazendeiro ou como um empresário ou microempresário de alguma fábrica, mas eu estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para ajudar pessoas, eu estou empregando, eu estou fazendo obra assistencial e etc. Isso tem uma certa relevância. Vai ter sim recompensa. Agora, fazer por fazer. Fazer por vício, por dinheiro, por ganância,